Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em partículas subatômicas? Próton, elétron, nêutron? Sabe o que é número atômico, número de massa? Ou o que são os isótopos? Não? Pois calma, que eu vou te explicar. Sou o professor Bruno de Castramone e nessa aula nós vamos estudar o número atômico, o número de massa e os isótopos, ou seja, partículas subatômicas em geral. Certo? E nós vamos abordar o que são as partículas subatômicas, o que é o número atômico, o que é o número de massa, e vamos ver, atenção nisso aqui, os cálculos que estão relacionados às partículas subatômicas, que são muito cobrados em provas em geral, tá bom? E vamos finalizar estudando o que são os isótopos, que também é assunto cobrado bastante em provas. Beleza? Então, bora lá. Beleza. Mas o que é uma partícula subatômica? Pessoal, o átomo ele não é indivisível, certo? Então vamos esquecer aqui a ideia de Dalton, postulada por ele, de que o átomo era uma esfera indivisível. A gente vai partir do pressuposto de que o átomo é divisível, como foi provado posteriormente. Ele é formado por partículas menores. Essas partículas menores são chamadas de partículas subatômicas, certo? Essas partículas subatômicas são os prótons, os nêutrons e os elétrons, e elas fazem parte do átomo, beleza? Então, para representar aqui, eu tenho um núcleo atômico, e a composição principal desse núcleo são os prótons, que são partículas de carga positiva, formado pelo núcleo atômico, como foi postulado por quem? Rutherford. O próton, galera, ele tem a massa, ele é dado como massa igual a 1, certo? E carga igual a mais 1, ou seja, o núcleo atômico, os prótons são positivos. Mas o próton não é a única partícula subatômica que está presente no núcleo. No núcleo também estão os nêutrons, certo? Os nêutrons, que são essas partículas aqui que eu coloquei em azul, eles estão dentro do núcleo por um motivo especial: estabilizar esse núcleo atômico. Por quê? Porque o núcleo é muito pequeno. E se eu só tenho partículas positivas, como os prótons, eu tenho repulsão dentro do núcleo. Isso pode fazer com que o núcleo se arrebente. Então, os nêutrons estão aqui para manter um afastamento entre esses prótons, certo? Estabilizando o núcleo como um todo. Mas o nêutron, galera, ele tem carga zero, certo? E massa igual a 1. E a terceira partícula subatômica são os elétrons. E os elétrons são partículas bem menores, bem pequenas, que ficam circulando o núcleo atômico e tem carga negativa. Ou seja, eu considero de forma aproximada que o elétron tem massa igual a 0 e carga igual a menos 1. Perceba as seguintes relações. A carga do próton é oposta à carga do elétron. Ou seja, uma carga positiva do próton, uma carga negativa do elétron. O elétron não tem massa, eu desconsidero a sua massa, enquanto que eu considero que a massa do próton e a massa do nêutron são igual a 1. Beleza? Ponto. Isso são valores, não é nem aproximados, eles são valores arbitrários. Ok? Por quê? Porque a massa de próton e nêutron é minúscula. Certo? Ela é muito pequena, então eu aproximo de 1 porque elas são próximas uma da outra. E a do elétron é 1000 vezes menor que a massa minúscula de um próton. Por isso que eu digo que ela é 0. Para quê? Para que eu possa melhor entender. Belezinha? Mas o que é o número atômico? Galera, número atômico, beleza? Número atômico, que é dado pela letra Z, representado pela letra Z, ele vai ser igual a quem? Ao número de prótons no átomo. Ou seja, o número atômico é basicamente o número de prótons. Não tira isso da tua cabeça. Sempre que você ouvir alguém em uma prova, no enunciado de questão, falando sobre número atômico, ele está falando do número de prótons. Número atômico igual ao número de prótons. Não esqueça disso, por favor. Beleza, esse número atômico,
ele tem uma característica importantíssima. É ele, o número atômico, quem determina a natureza do átomo. Isso quer dizer o quê, professor? Que se todos os átomos que possuam o mesmo número atômico são do mesmo elemento. Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. O átomo de hidrogênio tem número atômico Z igual a 1, como está representado aqui. Qualquer átomo de hidrogênio tem o Z igual a 1. Se eu pego esse número atômico Z e aumento para 2, eu não estou mais falando do átomo de hidrogênio. Eu vou estar falando do átomo de hélio, que o átomo de hélio possui Z igual a 2. É isso que eu estou dizendo quando eu falo da natureza do átomo. Ou seja, esse número que está aqui em cima é um número atômico, tá bom? O hidrogênio é 1, o fósforo é 15. Qualquer elemento na natureza que tenha número atômico igual a 15, Z igual a 15, ou seja, 15 prótons, eu estou falando de fósforo. Não existe outro elemento na natureza que não seja o fósforo que tenha 15 prótons, ou seja, número atômico igual a 15. Fechou? O magnésio, número atômico igual a 12. O plutônio, 94. O urânio, 92. Isso é tão bacana que se o plutônio perde prótons, ele vira urânio. Ele deixa de ser plutônio e passa a ser urânio. Quando o elemento ganha ou perde prótons, o que é praticamente impossível, a não ser nos elementos radioativos, certo? Quando eu tenho um aumento, uma redução do número de prótons dentro do núcleo, eu mudo o átomo, eu mudo a natureza, porque ele determina a natureza do átomo. Beleza, pessoal? Bom, a tabela periódica que nós conhecemos, ela é ordenada em número atômico, numa ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor número atômico para o maior. Repara, começa com hidrogênio com 1, passa para o hélio com 2, vem para o lítio com 3, berílio com 4, boro com 5, carbono com 6, nitrogênio com 7, oxigênio com 8, flúor com 9, neônio com 10, e assim sucessivamente. Tá bom? Ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, o número atômico vai aumentando. Esse número atômico, esse Z, que é o número de prótons, ele é específico para cada elemento químico. Beleza? Por favor, não confunde isso. Certo? Porque se você confundir número atômico com outra coisa, você vai embananar tudo o que você está estudando. Certo? Se eu conheço o número atômico, pessoal, eu consigo determinar o número de elétrons. Se eu conheço o número atômico, é possível determinar o número de elétrons. Por quê? Porque no átomo neutro, o número de elétrons ele deve ser igual ao número de prótons. Espera aí, professor, me perdi. O que é que tem a ver número atômico com elétron? De novo, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Os prótons são as cargas positivas do átomo. Se o átomo é neutro, eu preciso ter o mesmo número de cargas negativas, que são quem? Os elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de elétrons, porque o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons. Beleza? Se eu pegar o átomo de hidrogênio, por exemplo, que tem um próton, ele tem que ter quantos elétrons? 1. Se eu pegar o magnésio, que tem 12 prótons, número atômico igual a 12, Z igual a 12, eu tenho que ter 12 elétrons para que esse átomo seja neutro. Beleza? Simples. O átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número atômico é o número de prótons. Show? Tranquilo? Bora lá. E o que é esse número de massa, pessoal? Pessoal, o número de massa
representado pela letra A, certo? Ele corresponde à soma das massas das partículas dentro do núcleo atômico. Por que esse parte é importante? Por que eu grifei dentro do núcleo atômico? Eu grifei, pessoal, porque somente os prótons e os nêutrons são considerados quando eu penso em massa de átomo. Por quê, professor? Porque a massa dos elétrons é muito pequena em relação a esses dois. É tanto que na aproximação que é feita, eu considero a massa do elétron igual a zero, enquanto que a massa do próton e do nêutron são iguais a 1 nessa aproximação arbitrária. Beleza? Ou seja, quando eu penso em número de massa, repetindo aqui, representados pela letra A, eu tenho que pensar na soma de prótons e nêutrons. Ou seja, A igual a P de próton mais N de nêutrons. Próton mais nêutron. Beleza? Certo. Mas como é que eu faço essa representação da massa e do número atômico? Como é que eu escrevo, professor, no papel aqui, no meu caderno, essa relação de massa, número atômico e do elemento? Bom, esses elementos são representados, certo? Eu tenho que escrever nessa representação o número atômico, o número de massa, certo? E eu faço isso usando a seguinte forma. Eu vou ter aqui o elemento, que é esse X, certo? O elemento. Acima e à esquerda eu vou ter o número de massa. Abaixo e à esquerda eu vou ter o número atômico. Só lembra, galera, por favor, nunca mais esquece que isso aqui é a mesma coisa que número de prótons. Beleza? Número atômico. Tá feio aqui. Atômico. É a mesma coisa que número de prótons. Beleza? Então é assim que eu represento. Ou seja, quando eu venho para essa notação aqui, ó, eu estou falando de que elemento? Do elemento hélio. Porque lá na tabela periódica o He é o símbolo do hélio. Esse número 4, ele representa a massa, que é o A. Lembra que esse cara é o número de prótons mais o número de nêutrons. E aqui embaixo eu estou falando do Z, certo? Que é o número atômico. Lembra que esse cara, o Z, é igual ao número de prótons. Beleza? Ou seja, quando eu desenho aqui meu átomo, eu estou falando de um átomo com 2 nêutrons e 2 prótons. 2 prótons, 2. 2 nêutrons com mais 2 prótons, isso aqui vai dar um total de 4, que é a massa. E o hélio eu estou afirmando que é. Professor, se eu não tivesse colocado o símbolo do hélio, se você pegar o número atômico 2, que está aqui representado, e buscar na tabela periódica o elemento que tem o número atômico 2, você vai ver que eu estou falando do hélio. Beleza? Então, sabendo o número atômico, você sabe de quem você está falando. Beleza? Ou seja, nessa simbologia, o núcleo aqui é representado por P mais N, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tranquilo? Anotou essas informações? Show de bola. Beleza, mas o que eu quero saber, professor, é o seguinte: quais são os cálculos que são cobrados desse assunto? Pessoal, eu vou escrever um textinho grande aqui agora, eu quero que você copie o que eu vou marcar. Preste atenção. Sabendo que o número atômico Z é igual ao número de prótons, P, e que no estado fundamental o número de elétrons é igual ao número de prótons também, ou seja, no estado neutro o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número atômico também é igual ao número de prótons. E eu ainda tenho a seguinte informação: a massa A é igual à soma de prótons mais nêutrons. Essa frase, copie e copie as seguintes relações. Número atômico Z é igual ao número de prótons. Então, Z é igual a P. O número de elétrons é igual ao número de prótons. P é igual a E.
O número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons, ou seja, A igual a P mais N. Essas três relações são dadas nessa frase. Sabendo disso, eu posso começar a escrever. Bom, se A é igual a P mais N, e eu trocar Z por P, eu vou dizer que A é igual a Z mais N. Ou seja, a massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Uma relação estabelecida. A outra relação é que o número de nêutrons é igual a A menos Z. O que foi que eu fiz aqui? Simplesmente peguei o número atômico e passei para o outro lado da equação. Outra relação é que o número atômico é igual a A menos N. Ou seja, de novo, o que eu fiz foi pegar o número atômico, o número de nêutrons, e passar para o outro lado. Aí eu fico com tudo em relação ao número atômico. Beleza? Com essas quatro relações, eu consigo calcular quase tudo que eu quero em relação à partícula subatômica. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Repare, aqui eu estou falando do elemento magnésio, certo? Porque o símbolo é Mg. Então, eu já sei que esse cara é o magnésio. O magnésio, eu estou afirmando que ele tem 26 de massa. Ou seja, a massa dele... Viu? O número de massa que eu estou dizendo que é o número atômico, Z mais N. Certo? E esse número aqui embaixo é o Z. Oxe, se eu estou dizendo que isso aqui é Z mais N, eu já sei que esse Z aqui é 12. Ó. Certo? Eu já sei que esse Z é 12. Então eu tenho A igual a Z mais N. E eu tenho um valor de A, que é 26. Então aqui eu posso escrever ó, A igual a Z mais N. 26 é igual a 12 mais N. Portanto, o N é igual a 26 menos 12. Ou seja, para o magnésio, o número de nêutrons é igual a 14. Eu posso fazer essa continha, ou posso pegar essa relação aqui ó, e aplicar direto. Que foi como eu cheguei aqui. Ó. N igual a 26 menos 12, que é o Z. Usando essa relação. Beleza? Outro exemplo. Eu tenho aqui o elemento fósforo. Certo? Eu tenho aqui o elemento fósforo. E eu estou afirmando na questão que ele tem 16 nêutrons. E eu deixei o A aqui, ó, a massa, sem saber o valor. Ou seja, eu não conheço o valor de A, eu quero descobrir qual é o valor de A. Então, eu vou aplicar aqui relação. Uma relação em que o A seja desconhecido. Eu aplico essa relação primeiro aqui, ó, A igual a Z mais N. Então, eu sei que a massa, é igual a Z, número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Oxe, se esse 12 aqui é o Z, e eu estou dizendo que tem 16 nêutrons, eu substituo A igual a 12 mais 16. Eu estou falando de uma massa, 12 mais 16 vai dar 28. Beleza? É assim que eu faço. Eu tenho um cara que está incógnita, eu vou olhar a relação e vou resolver a conta. Mais um exemplo. Vamos pegar aqui o átomo de sódio. Se pegar aqui no átomo de sódio, eu estou indicando a massa, certo? Eu estou indicando a massa A. Eu estou indicando o número de nêutrons, que é 12. E eu não estou dizendo quanto é o valor de Z. Pessoal, ou eu decoro essas relações, Z igual a A menos N, aplico aqui. Ou eu posso partir dessa primeira relação aqui, ó,
e chegar onde eu quero. Quer ver? Presta atenção. A igual a Z mais N, certo? Sabendo o valor de A, que é 23, não sabendo o valor de Z e sabendo o valor de N, que é 12, quando eu deixar esse Z sozinho, eu vou ter Z igual a 23 menos 12. Eu vou ter um Z igual a 11. Aí eu achei o valor de Z. Se eu aplico direto nessa relação, eu vou ter basicamente a mesma coisa. Z igual a, que é 23, menos N, que é 16. Z vai dar igual a 11. Formas diferentes de chegar na mesma coisa. Só que aqui eu estou partindo de uma equação geral. A, massa, igual a Z, prótons, mais N, nêutrons. Que você consegue chegar nessa relação só pensando no núcleo do átomo. Ou você faz as relações possíveis para esta equação e você pode aplicar direto com o Z isolado. Mas aí cabe a você a sua preferência de decorar ou entender. Beleza? Atenção aqui, galera, quando eu estiver falando de cátion e ânion. Por que, professor? Porque, pessoal, cátion é um elemento que ganhou carga positiva. Por quê? Porque ele perdeu o elétron. E o ânion é um elemento que ganhou uma carga negativa. Por quê? Porque ele ganhou o elétron. Certo? Então o número de elétrons nos cátions e nos ânions é diferente do que no átomo neutro. E isso vai mudar algumas relações. Mas o importante, galera, primeiro eu quero que você se acalme, mas o importante aqui é você perceber que as relações são as mesmas, mas eu não posso me esquecer que os ânions precisam ser somados. Somar o quê? Os elétrons. E nos cátions eu preciso subtrair. Subtrair o quê? Os elétrons também. Beleza? Então, aplicando as mesmas relações e olhando aqui para esse elemento que eu estou falando do sódio, certo? O cátion de sódio. Por que eu sei que é cátion? Porque tem carga positiva. Aqui eu tenho a seguinte relação. De cara eu olho para cá e sei que esse 11 é o Z. Se você está acompanhando essa aula até agora, você precisa estar entendendo isso já. Esse 11 aqui é o Z, certo? O Z, por esta relação, eu posso dizer que ele é igual ao número de prótons. E por esta outra relação de que o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu poderia dizer que o P é igual a 11. Ou seja, eu deveria ter 11 elétrons. Mas não é isso. Por que eu não tenho 11 elétrons? Simples. Eu tenho um cátion. E nos cátions eu preciso subtrair o número de elétrons para o número de carga. Se eu tenho uma carga positiva, eu perdi um elétron. Ou seja, eu não tenho aqui 11 elétrons, eu tenho 10 elétrons. Por que eu tenho 10 elétrons? Porque eu perdi um elétron. Percebeu isso? Todo átomo nêutron, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas nos cátions eu preciso subtrair esses elétrons e nos ânions eu preciso somar os elétrons ganhos. Beleza? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha para cá. Estou olhando para o fósforo, certo? Esse aqui é o átomo de fósforo. Fósforo. Aqui eu estou dando alguns valores para vocês. Essa questão aqui, eu estou dando para vocês o valor de massa, A. Eu estou dando o valor de nêutrons, que é 16. Então, eu vou usar esta relação aqui. Ó. A é igual a Z mais N, certo? Então, aí eu vou substituir os valores, né? Eu já sei que A é 31, então eu vou substituir aqui 31. O Z eu desconheço e eu sei que o N é igual a 16, certo? Beleza. Então, o Z vai ser igual a 31 menos
16. Ou seja, esse Z vai ser igual a 15. Pessoal, isso aqui é o número de quem? O número de prótons. É o Z, que é a mesma coisa, o número de prótons. Se o átomo fosse neutro e eu tivesse 15 prótons, o que era esperado? Que eu também tivesse 15 elétrons. Mas eu não estou falando de um átomo neutro, eu estou falando do ânion. Do ânion de fósforo. E nos ânions, galera, eu somo os elétrons. Então aqui eu tenho 3 menos, ou seja, eu tenho 3 elétrons. Se é negativo é ânion, então eles têm que ser somados. Ou seja, o número de elétrons real é 18 elétrons no ânion de fósforo. Beleza? Então, o que pode ser cobrado de vocês é exatamente isso. Como calcular o número de massa, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, de cátions, ânions e átomos neutros. Tranquilo? Anotou tudo? Pois vamos seguir para o que são os isótopos, certo? Galera, entre diferentes átomos é possível que tenha semelhanças atômicas. O que são essas semelhanças atômicas, galera? Elas podem ser uma semelhança de massa, onde eu chamo esses elementos semelhantes de isóbaros. Ou ela pode ser uma semelhança de número de nêutrons, eu vou chamá-los de isótomos. Ou ela pode ser de elétrons, eu vou chamar esses compostos de isoeletrônicos. Ou pode ser de prótons, eu vou chamar esses elementos de isótopos. Presta atenção que tem um bizu aqui, que é o seguinte. Quando eu falo de nêutron, eu estou falando de isótono. Olha o N aqui. Ó. Quando eu falo de próton, eu estou falando de isótopo. Beleza? O que diferencia um pouquinho é o isóbaro, que vem em massa, e isoeletrônico, que vem de elétron. Então, exemplos. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de compostos que têm a mesma massa. Olha para cá. É ou não é 14, 14 a mesma massa? Ou seja, esses compostos são isóbaros, certo? Esses compostos são isóbaros. Agora, olha esses dois. Eu tenho, entre o berílio e o boro, se eu fizer a continha, 6 nêutrons. 6 nêutrons. Então, esses elementos são o quê? Isótomos, pois tem o mesmo número de nêutrons. Se eu olhar para cá agora, eu tenho o cálcio 2+, e o potássio mais. Olha, se é 20 e eu perdi 2, se é 20 prótons, e como eu estou falando de cátion 2, eu perdi 2 prótons, eu tenho 18 elétrons. Agora, se eu tenho 19 prótons e perco só 1, que é carga mais, 19 menos 1 é igual a 18 também. 18 elétrons. Então, tenho compostos isoeletrônicos. Beleza? As relações ainda são as da aula 2, lá de passado, tá bom? As mesmíssimas relações que eu estou falando. E, por fim, eu tenho aqui o carbono 12 e o carbono 14. Presta atenção que todos eles têm 6 e 6, ou seja, são isótopos. Agora, olha que curioso. Aqui eu estou falando de carbono e nitrogênio, elementos diferentes, berílio e boro, cálcio e potássio. Aqui eu estou falando de carbono e carbono, é o mesmo elemento, só que ele tem uma massa diferente. São os isótopos, e esses caras são especiais. Mas por que são especiais? Por que os isótopos são diferentes? Galera, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons. E lembre que quem dá a natureza do elemento é o número de prótons, ou seja, a natureza do elemento permanece. Os isótopos do átomo de carbono são todos átomos de carbono, só que têm pequenas propriedades físico-químicas diferentes, mas as químicas são idênticas, certo? São o mesmo número de prótons, mas um diferente número de massa. Show? Essa diferença ela vai ocorrer devido à quantidade
diferente de nêutrons, presentes aonde? Lá no núcleo. Então, deixa eu pegar os exemplos dos isótopos do hidrogênio. No primeiro caso, eu tenho um próton, que é o nitrogênio conhecido por nós, ou em maior abundância. Segundo, eu tenho o deutério, certo? Esse aqui é o deutério. Ele tem um nome próprio, deutério, que tem um nêutron a mais. Repara que tem um nêutron a mais no núcleo, por isso que a sua massa é 2. E eu tenho o terceiro isótopo, que é o trítio. Certo? O trítio tem, adivinha, 2 nêutrons a mais. O que é que muda aqui? Muda, galera, que esses isótopos possuem as mesmas propriedades químicas. Elas vão reagir quimicamente da mesma forma. Só que as propriedades físicas são diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, propriedade magnética são distintos. A abundância isotópica, que é a quantidade em que esse isótopo está presente na natureza, certo? Ela é muito importante. E o elemento com maior estabilidade normalmente tem a maior abundância isotópica. Então adivinha, entre esses três aí, adivinha, pausa o vídeo e adivinha aí. Qual dentre esse e esse é o mais abundante? Qual que você já ouviu falar? O hidrogênio normal, que está presente em 99,9%. O deutério é só 0,015 e o trítio só existe em traços, quantidades muito pequenas na nossa natureza. Beleza? Aí, eu vou falar de dois isótopos que são muito cobrados em prova, certo? Que esses possuem diferentes propriedades nucleares. Beleza? Podendo alguns apresentar um núcleo bem instável. Vou falar para vocês agora de alguns isótopos que são radioativos. Um deles são os isótopos do carbono, certo? O carbono tem 3 isótopos. O carbono tem o carbono 12, que é o isótopo mais comum, 98,89% da natureza. O carbono 13 e o carbono 14. O carbono 13 não tem muita utilidade na ciência, na pesquisa. Ele existe, mas ele não é tão falado. Mas o 14 é. Porque o 14 é radioativo. Ele emite radiação. Ele tem um núcleo muito maior, ele é mais instável, então ele emite radiação. E adivinha por que eu uso carbono 14? Se você já ouviu falar de dinossauro, datação de fósseis e de árvores, você ouviu falar de carbono 14. Todo tecido vivo ele tem carbono. E uma porcentagem bem, nem seja muito pequena, é carbono 14. Esse carbono 14 é radioativo e ele é fixo para toda a vida do indivíduo. Certo? Até o momento que ele morre e sai do ciclo de geração de carbono. Nesse ponto, esse carbono 14 ele entra em decaimento. Decaimento. E a cada 5.300 anos aproximadamente, esse valor reduz pela metade. Ou seja, eu consigo usar a concentração de carbono 14 presente em tecido morto para saber a idade que aquele corpo tinha em vida. Outro interessante é os isótopos do urânio. O urânio 238, mais abundante na natureza, e o urânio 235. Por que é interessante? Porque um desses caras, o urânio 235, ele é utilizado para formar bombas atômicas. E agora você assistiu o filme do Oppenheimer, que usou em uma de suas bombas o urânio 235. Esse urânio ele é instável, esse núcleo, porque ele é grande. Então, se eu jogo um nêutron nesse núcleo, ele fica instável e faz uma reação em cadeia, liberando mais nêutrons que vão explodir assim outros núcleos de urânio, gerando uma explosão atômica. Certo? Mas são isótopos, eles possuem exatamente o mesmo número de prótons. Por isso são os mesmos elementos. Beleza, galera? E agora, depois dessa aula, você vai se inscrever no meu canal, deixar um like nesse vídeo e comentar aqui embaixo suas opiniões e dúvidas. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.